Esse é o nosso primeiro 5 e que possamos a cada dia ver a glória de Deus nas nossas vidas, né? Agradecer por tudo que Ele fez pelo ano de 2024 e pedir por esse novo ano que está começando, né? Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus, cantando Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui. Adore ao Senhor com todo o seu coração, amém? Juntos adoramos a esse Deus que é grande, esse Deus que é maravilhoso. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Boa noite com cara de boa tarde ainda, o dia ainda está claro. Mas graças a Deus, mais uma semana e mais um domingo que nós podemos estar aqui juntos e reunidos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor,
pedir que Ele nos abençoe nesse tempo que nós passaremos aqui juntos. Ó Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela semana. E também, ó Deus, somos gratos ao Senhor por esse dia, o dia que o Senhor fez e preparou. Te agradecemos, ó Deus, porque desde o nosso levantar até o nosso deitar, o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. Somos gratos, ó Pai, pelo renovar da Tua misericórdia sobre as nossas vidas a cada manhã, nos dando assim, ó Deus, a oportunidade de poder viver mais um dia na presença do Senhor. Estamos aqui, ó Pai, nesta noite, reunidos como igreja, como corpo, como família de Cristo, para juntos exaltarmos o Teu santo nome. O Senhor, ó Deus, que nos uniu em Cristo Jesus, através do sangue que foi derramado naquela cruz. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo perdão que o Senhor, ó Pai, nos concedeu através deste sacrifício. E somos gratos, ó Deus, pela aliança que o Senhor, ó Pai, fez conosco através do Teu Filho Jesus. Nos abençoe aqui nesta noite, que a direção e a unção do Teu Espírito Santo, ó Pai, seja sobre as nossas vidas, sobre a vida, ó Pai, de cada um que aqui está e aqueles que ainda estão por chegar. Que o Senhor esteja direcionando, ó Pai, cada ato deste culto, pois tudo o que fazemos aqui, o fazemos única e exclusivamente para a glória do Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe, ó Pai, a nossa adoração. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20. O último livro da Bíblia, que fala sobre o tempo do fim. E esse texto, em particular, vai falar justamente sobre o triunfo de Deus sobre Satanás. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler aqui do verso 1 até o versículo 10. Diz a palavra de Deus: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse texto faz referência sobre a vitória final do Senhor sobre Satanás. Na mensagem de hoje à noite nós vamos falar justamente sobre isso, sobre essa
batalha espiritual que está acontecendo sobre as nossas vidas e da qual nós também fazemos parte. Nós vamos continuar neste momento louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez para os irmãos colocarem em pé e vamos continuar adorando ao nosso Deus, declarando graças dou, Pai, pelo preço que pagou. Jesus pagou um alto preço na cruz. Ele morreu ali para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Foi um preço muito alto que Ele pagou pela minha vida, pela sua vida. Por isso que nós temos que lembrar disso todos os dias e sermos gratos a Ele, por esse grande amor que Ele fez pelas nossas vidas. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos
ressuscitou. E é esse Deus que nós adoramos essa noite, é esse Deus que nós devemos toda a honra e toda a glória, a esse Deus que ressuscitou. Não vive mais naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Amém. Próxima música, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Paizinho, nós te agradecemos por esse dia, Deus, que o Senhor mais uma vez nos trouxe aqui, Pai, na tua casa, Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse começo de ano, Deus, que o Senhor nos permitiu chegar até aqui, Deus, cada família, Senhor, aqui representada, Pai, nós te agradecemos, Deus. Te pedimos que o Senhor fique conosco no decorrer desse ano, Deus, que seja um ano de bênçãos, Pai, que acima de tudo, Deus, nós nunca, Senhor, nos esqueçamos do teu amor nas nossas vidas, Pai, e que, Senhor, nós sabemos que o preço já foi pago, Deus, e que, Senhor, a tua misericórdia nas nossas vidas agora, Pai, é apenas um detalhe, Deus, porque o Senhor realmente tem cuidado de nós, e nós temos visto isso, Deus.
Nós temos visto isso no nosso meio, Pai. Nós vemos o Senhor operando milagres, Deus, e nós vemos, Pai, o Teu trabalhar nas nossas vidas, Deus. Visita agora, Senhor, cada coração, Deus, e fala, Senhor, através da Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar, amém. Amém, meus irmãos. Antes de passarmos para nosso momento de ceia, vamos orar, interceder e clamar ao Senhor por aquilo que nós já temos feito aqui, pela vida do nosso irmão Lúcio, irmã Neuza, a nossa querida irmã Edi, ali no lugarzinho dela. Recuperando bem, irmã? Que bom. Graças a Deus. Vamos continuar orando aí para Deus continuar abençoando essa recuperação. Se você tem algo para apresentar diante de Deus, pela sua vida ou pela vida de alguém, faça isso nesse momento, para que o Senhor, dentro do propósito da vontade dEle, esteja intervindo e cumprindo com a vontade dEle sobre a sua vida. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor pelo sacrifício a Deus que foi feito naquela cruz, ao qual nós acabamos de cantar aqui. O Senhor, ó Pai, que em Cristo nos uniu. E através dele, ó Pai, nós temos esse livre acesso diante da Tua presença, o Teu trono de graça e de misericórdia, para apresentar, ó Deus, as nossas necessidades, as necessidades do Teu povo, da Tua igreja. Aquilo, ó Deus, que está além, ó Pai, do nosso alcance, aquilo que só o Senhor pode fazer. Por isso, ó Deus, nós colocamos isso diante do Teu altar e nas Tuas mãos. Pedimos pela vida do nosso irmão Lúcio, pelo seu tratamento, também, ó Deus, a sua restauração, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando, sustentando e fortalecendo, ó Pai, a vida do Teu servo. Assim como também, ó Deus, a vida da nossa irmã Neuza. Somos gratos ao Senhor pelo seu cuidado sobre a vida da irmã Edi. Que o Senhor continue abençoando a Tua serva, a recuperação da sua cirurgia, o restabelecimento do seu ombro. E tantos outros pedidos, ó Pai, que estão sendo feitos, ó Deus, e apresentados aqui diante do Senhor. Oramos, ó Pai, pelas famílias, que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, entrando com a Tua providência e suprindo, ó Pai, as necessidades. Que o Senhor, ó Pai, esteja intervindo, ó Pai, sobre a vida, ó Pai, do marido, da esposa, dos filhos, abençoando cada lar, ó Pai. Abrindo, ó Deus, as portas de emprego, ó Deus, para aquelas pessoas que estão buscando diante do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Dando, ó Pai, o direcionamento para essas pessoas, ó Pai, naquilo que elas têm, ó Deus, colocado diante do Teu altar. Oramos pelo ministério de capelania, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, que está ali, trabalhando, ó Pai, neste ministério. O Senhor continue, ó Deus, abençoando com a unção e a direção do Teu Espírito Santo, cada vida, ó Pai, que tem sido abordada, ó Pai, no leito do hospital, cada paciente, ó Deus, cada enfermeira, cada médico, o Senhor esteja ali estendendo as Tuas mãos. Continue abrindo as portas, ó Pai, em nome de Jesus. Estende, ó Pai, as Tuas mãos poderosas, ó Pai, sobre este ministério e sobre a vida daqueles, ó Deus, que estão ali, ministrando a Tua palavra, ó Deus, sobre a vida, ó Pai, dos enfermos, ó Deus, e daqueles que, ó Pai, o Senhor tem preparado para ouvi-la. Colocamos isso diante do Senhor, crendo, ó Pai, no Teu mover e no Teu agir, em favor, ó Pai, de cada vida que está sendo agora colocada e apresentada diante do Teu altar. E oramos, ó Deus, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Nós vamos passar para o nosso momento da ceia, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo naquela cruz. E você que já reconheceu Cristo Jesus como Senhor
e como Salvador de sua vida, já declarou isso publicamente através das águas do batismo, você é convidado então a celebrar conosco aqui nesta noite. Convido você a que vai participar, a que se coloque de pé, enquanto a música, o louvor estiver sendo entoado, você vai estar recebendo os elementos para que depois todos juntos possamos estar ceando e celebrando este sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. No Calvário segui uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus, ela foi que Jesus E para a irmã Neuza servir a quem acabou de chegar.
celebração da ceia do Senhor, a palavra diz que é o memorial que nós fazemos em relação à morte de Cristo, onde nos lembramos do sacrifício que foi feito na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. A aliança que Deus fez conosco e que também temos uns com os outros. E o apóstolo Paulo, na sua carta de 1 Coríntios, ele escreve à igreja orientando em relação à ceia, porque eles estavam fazendo de forma desordenada. A ceia naquela época não era exatamente como nós fazemos nos dias de hoje. Naquela época era realmente um banquete. E Paulo então traz uma orientação, e dentro dessa orientação então ele nos mostra como realmente devemos proceder na celebração da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, ele diz: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Uma das coisas que a ceia traz para nós também é a celebração da comunhão e da unidade no corpo de Cristo, coisa que não estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo então traz aqui essas orientações. E a partir do versículo 23, ele então começa a dizer como realmente deve ser feita a celebração da ceia do Senhor. Ele diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O seu corpo foi castigado. E representado aqui, ó Deus, na celebração da ceia por este pão, nós nos lembramos desse sacrifício que ele fez e da dor que ele suportou por causa dos nossos pecados. E a dor maior, ó Deus, não foram as chibatadas ou os pregos que ele levou, e nem mesmo a coroa que ele carregou, mas sim os nossos pecados e a ira de Deus que ele suportou, para que hoje nós pudéssemos ter o perdão, ó Deus, e a paz que só o Senhor pode dar ao nosso coração. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Obrigado, Senhor, pelo sangue que ali foi derramado. O sangue que nos justifica e nos purifica de todo o pecado. E é por isso que hoje, ó Deus, nós podemos entrar diante da presença do Senhor,
e poder desfrutar, ó Deus, da tua maravilhosa graça manifestada e derramada sobre as nossas vidas. Por isso nós te louvamos, te bendizemos e exaltamos o teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Eu quero ler apenas um versículo, porque hoje eu quero introduzir, na verdade, o assunto que nós vamos tratar no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Mas hoje eu quero ler apenas o verso 20, fazendo uma introdução sobre esse texto, falando sobre essa batalha espiritual que nós enfrentamos e a vitória que Cristo teve sobre o diabo. Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Até este momento nós vimos aqui refletindo na carta de Efésios, falando sobre a questão da identidade que nós temos em Cristo Jesus. Depois falando sobre a unidade que nós temos em Cristo Jesus. Depois essa vida que nós temos em submissão no Espírito Santo e quais são os reflexos que isso traz nos nossos relacionamentos. E a partir então do versículo 10 deste capítulo, Paulo começa a tratar de algo que parece não estar conectado aos textos anteriores. Porém, nós vamos perceber claramente que tudo está interligado aqui nesta carta, e não é por acaso que Paulo termina falando sobre essa questão da batalha espiritual. Irmão, se você é uma pessoa que realmente está buscando viver uma vida controlada pelo Espírito, então você precisa saber que você está numa batalha espiritual contra Satanás e as forças do mal que estão agindo neste mundo. Essa, meus irmãos, é uma batalha onde o inimigo ele tenta nos afastar de Deus através dos seus planos malignos que são executados pelos seus demônios. Se nós realmente estamos caminhando de forma digna da vocação com que nós fomos chamados, se nós realmente estamos andando em humildade em vez de orgulho, na unidade em vez de divisão, na nova natureza em vez de na antiga, no amor em vez de na luxúria, na luz em vez das trevas, em sabedoria em vez de loucura, vivendo na plenitude do Espírito e não na embriaguez do vinho, em submissão mútua em vez de vivermos de uma forma independente. Então, se você está buscando fazer tudo isso, você pode ter certeza de uma coisa: você vai enfrentar oposição e vai enfrentar conflitos. Quando nós tratamos sobre essa questão de batalha espiritual, nós precisamos buscar entender o que a Bíblia diz sobre batalha espiritual. Se você prestar bem atenção, você vai ver que na Bíblia nós não vamos encontrar essa expressão batalha espiritual. Você não vai encontrar isso na palavra de Deus. Essa, na verdade, é uma expressão que é utilizada na teologia para descrever exatamente esse conflito que nós enfrentamos na nossa caminhada de fé. E por motivos bíblicos, práticos e morais, a Bíblia sempre nos apresenta 3 inimigos principais com os quais nós lutamos. A Bíblia vai falar sobre o mundo com as suas influências. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 16, ele diz:
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa é a primeira batalha que nós enfrentamos, o mundo com as influências que ele tem. Depois nós enfrentamos a nossa própria carne, ou seja, essa natureza pecaminosa, corrompida, essa natureza caída. Paulo, escrevendo a sua carta em Romanos, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E por fim, nós temos o próprio diabo, Satanás, o grande inimigo com o qual nós também batalhamos, enfrentando as suas artimanhas. Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então esses são os 3 inimigos que nós temos. E saiba você que o diabo, ele se aproveita da fraqueza da nossa carne, usando as influências do mundo com as suas artimanhas e as suas estratégias para nos desviar do caminho de Deus. E existem 2 coisas que você precisa saber sobre batalha espiritual. Primeiro, é uma guerra que você precisa decidir de que lado você está. Quando você fala, irmãos, em batalha espiritual, você tem que entender que você precisa escolher um lado. Porque a Bíblia mostra que só existem 2 reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. Então não existe meio termo, não há uma neutralidade, ou seja, não existe o ficar em cima do muro. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas. Nós estamos constantemente lutando para decidir a quem nós iremos servir e a quem nós iremos seguir. E a questão é: será que nós vamos escolher seguir o exemplo de Jesus ou vamos nos tornar mais parecidos com Satanás? Essa batalha, ela também não é ocasional. Ou seja, não é uma vez ou outra que eu enfrento isso na minha vida. Não, isso é uma luta diária. É uma luta que permeia toda a nossa vida. Ou seja, cada momento é uma oportunidade de você escolher a quem você vai dedicar a sua lealdade. Quando nós falamos de batalha espiritual, cada momento da sua vida é uma oportunidade para você escolher a quem você dedica a sua lealdade. Existe um versículo na Bíblia que ele é repetido por 3 vezes. A primeira vez está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ele diz que o justo viverá pela fé. Depois, em Romanos, capítulo 1, verso 17, Paulo também vai dizer que o justo viverá pela fé. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38, ele também vai dizer que o justo viverá pela fé. E o que é que a fé tem a ver com a batalha espiritual? Irmãos, a relação da fé, ela está ligada com a questão da fidelidade. Porque é a mesma raiz que é utilizada tanto para a fé quanto pela fidelidade. Ou seja, o que a Bíblia diz quando o justo viverá pela fé, a Bíblia está querendo dizer: o justo viverá pela sua fidelidade ao Senhor, pela sua confiança em Deus. Essa é a relação da fé na nossa vida. É a confiança que nós temos no Senhor. Ou seja, fé não é apenas um sentimento, não é apenas uma crença,
mas elas se traduzem em ações e comportamentos que vão refletir essa confiança que nós temos em Deus. E todos os dias nós enfrentamos situações onde nós temos que demonstrar a nossa confiança em Deus, ou seja, a nossa fidelidade ao Senhor. Todos os dias nós somos confrontados com isso. Por isso que a Bíblia, ela enfatiza essa questão de que o justo vive pela fé, porque cada momento é uma oportunidade de você escolher a quem você está dedicando a sua lealdade, a quem você está dedicando a sua vida. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, a primeira questão em relação à batalha espiritual é que você precisa decidir de que lado você está. A segunda coisa é uma luta moral também para decidir a quem você está servindo. Embora as duas coisas sejam muito parecidas, mas a questão agora é quem você irá servir. Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então veja que a grande questão aqui é um conflito sobre a sua identidade, quem você é. É um conflito sobre o que você crê, como você vive e a quem você serve. Tiago, na sua carta, ele nos leva a refletir sobre essa batalha que nós enfrentamos dentro do nosso coração. Ele vai nos chamar aqui a atenção para dois impulsos que são comuns e que muitas vezes nos guiam, ou seja, o desejo de nos colocarmos em primeiro lugar e o anseio de satisfazer os nossos próprios desejos acima de tudo. Porque se você volta aqui um pouquinho no capítulo 4 de Tiago, versículo 1, ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para esbanjardes em vossos próprios prazeres. O que Tiago está dizendo é justamente sobre esse impulso e o desejo de nos colocarmos em primeiro lugar e esse desejo de satisfazer o nosso coração. Quando ele destaca como o orgulho e a busca por autossatisfação nos levam a ignorar as necessidades e sentimentos das outras pessoas. Tiago nos lembra da importância de cultivar a humildade em nossas relações com as outras pessoas. Irmãos, batalha espiritual não se trata de coisas sobrenaturais impressionantes. Eu até creio que essas, na verdade, são artimanhas de Satanás para enganar os escolhidos de Deus e colocar medo nas pessoas a respeito de quem ele é. Quando você vai aqui para Mateus, capítulo 24, Mateus 24, versículo 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Então, irmãos, a batalha, ela não se trata de coisas sobrenaturais e impressionantes.
Essa batalha, ela se trata, na verdade, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, as nossas ações e os nossos desejos. A batalha, na verdade, tem a ver com a gente, com a maneira como nós estamos levando a nossa vida com Deus. Então, a pergunta mais importante a ser respondida é exatamente essa: quem você escolhe para guiar a sua vida? Quando o profeta Elias, ele foi desafiar os profetas de Baal, durante um período da nação de Israel, em que eles haviam se desvirtuado completamente, Elias então lança um desafio. E diante desse desafio, ele convoca o povo e faz um desafio para o povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Se nós fôssemos trazer isso para os nossos dias, o desafio seria: até quando você vai ficar com um pé no mundo e um pé na igreja? Até quando você vai ficar com essa vida dupla entre querer servir a Deus e ao mesmo tempo servir os seus próprios desejos, o seu próprio coração? Esse é o desafio, irmãos, que nós temos. Por isso que a batalha é sobre os nossos pensamentos. Por isso que a batalha é sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ações, sobre os nossos desejos. Por isso que a questão aqui é: quem você coloca para guiar a sua vida? Quem está dirigindo realmente a sua vida? Irmãos, a Bíblia mostra que Satanás e as forças do mal, eles estão sempre presentes, mas eles não são o foco principal. Eles não são o foco principal. Embora o diabo ele atue de forma sutil em nossa vida, é Deus quem está em destaque. A Bíblia nos mostra a importância do nosso relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. O foco aqui não é Satanás, não é o diabo. É por isso que eu tomo muito cuidado com essas igrejas que enfatizam muito mais a operação do diabo do que a ação de Deus na vida das pessoas. Porque o foco, os holofotes dessas igrejas parecem estar voltados para Satanás, quando deveriam estar voltados para Deus. Porque Ele é o foco principal. Muitas vezes, Deus revela os bastidores espirituais para que nós possamos compreender melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não negamos a ação do inimigo em nossas vidas. E é por isso que muitas vezes Deus, Ele permite certas situações para abrir os nossos olhos, para enxergarmos essa realidade espiritual que está acontecendo à nossa volta. Nós temos um fato interessante no livro de 2 Reis, capítulo 6, quando Eliseu, o profeta de Deus, todas as vezes que o rei da Síria ia tentar alguma coisa, Eliseu frustrava os planos do rei da Síria, até o ponto dele achar que havia alguém infiltrado ali, falando a respeito dos planos que ele tinha feito. Até que alguém se levanta e diz: a questão não é essa, que há um profeta lá em Israel que revela tudo a respeito do que está acontecendo. Então ele manda o exército dele até a casa de Eliseu. E olha só que interessante, capítulo 6, a partir do versículo 13, diz assim: ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá carros e fortes tropas.
chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, e o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Então vejam que Deus precisou abrir os olhos do moço de Eliseu para que ele pudesse enxergar a realidade espiritual do que estava acontecendo naquele momento. O exército havia cercado a cidade e cercado a casa de Eliseu. Quando pela manhã o servo de Eliseu se levanta e vê aquilo, e ele diz: e agora o que vamos fazer? Eliseu diz: não tenha medo. Há muito mais do nosso lado do que do lado deles. Porém, esse moço não estava vendo isso. Então Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos, ele viu. O grande exército do Senhor estava do lado de Eliseu. E é isso que muitas vezes Deus faz, irmãos, em relação à realidade espiritual em nossas vidas. Ele revela os bastidores para que possamos compreender melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós falamos de Satanás, irmãos, ele é descrito como intencionalmente mau, com um propósito de nos fazer segui-lo e nos enganar com mentiras desde o início da história. O apóstolo João, na sua carta, ele nos alerta que o mundo está sob a influência do maligno. Ele vai dizer: o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sob a influência do maligno. Isso representa essa luta entre luz e trevas, entre o bem e o mal, entre verdade e mentira, entre a vida e a morte. Satanás, ele é visto como essa personificação do que é trevas, daquilo que é mal, daquilo que é falso. Todas as passagens que falam de Satanás mostram que ele influencia os problemas do dia a dia, problemas de pecado, problemas de miséria e até mesmo de morte. No entanto, irmãos, a Bíblia nos ensina a focar nas pessoas, no seu relacionamento com Deus. O foco não está em Satanás, o destaque não é o diabo. O destaque sempre vai ser o Senhor. O diabo, ele é uma das figuras que mais se destaca na Bíblia como esse principal opositor de Deus, como inimigo de todos os que são filhos de Deus. A Bíblia o descreve como príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. E a principal tarefa dele é justamente enganar a humanidade, acusar os filhos de Deus diante do Senhor, enfraquecê-los e encorajando-os ao pecado. Mas algo que nós precisamos saber, irmãos, é que Jesus, pela sua morte redentora e pela sua ressurreição vitoriosa, ele venceu a Satanás e o seu poder. E todo aquele que tem a sua vida em Cristo, foi-lhe concedida a vitória sobre o diabo e o seu poder. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, um pouco mais à frente, sobre essa vitória que Cristo nos deu acima de todas as coisas. Mas a grande questão aqui é como você vê tudo isso. Porque, irmãos, a maneira como você vê as coisas determina a forma como você lida com elas. Quando falamos em batalha espiritual, como você imagina isso? Como que você enfrenta isso?
Então, como você encara a batalha espiritual vai influenciar a sua vida como cristão. Vai influenciar a maneira de você ajudar também outras pessoas. Eu sempre costumo dizer que você não deve dar ao diabo um poder maior do que ele já tem. Porque é isso que as pessoas fazem. As pessoas costumam dar ao diabo um poder maior do que ele já tem. Muitas pessoas enxergam a questão de batalha espiritual como um filme de terror. Se falar de demônio para a vida dessas pessoas, elas não querem nem saber. Se falar de possessão demoníaca, então elas não querem nem ver. Mas isso é uma realidade, irmãos. Mas também existem pessoas que ignoram que existe uma batalha acontecendo. Ignoram que os demônios estão agindo e intervindo também na vida das pessoas. Nós precisamos entender, irmãos, que lutamos contra forças poderosas e enganosas. E devemos estar alertas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos mostra a importância de não ter medo, de não ser indiferente diante dessa batalha espiritual. Porque isso é uma realidade, ela está acontecendo. Por isso que nós precisamos entender e conhecer um pouquinho quem é o nosso inimigo, como ele age, quais são as características que ele tem. Quando você pensa no diabo, qual é a figura que lhe vem à mente? Quando você imagina o diabo, como que você pensa que ele é? Talvez você imagine ele como um monstro horrível de pele vermelha, chifres, rabo e um tridente. Pois saiba que isso faz parte do imaginário humano. Eu coloquei aqui apenas 3 figuras que representam o diabo nos dias de hoje, na vida das pessoas. Muitas pessoas imaginam o diabo assim. Um ser maléfico, todo vermelho, de chifres, rabo e o tridente. E ainda colocam ele como o rei do inferno. Ele não é rei do inferno, irmãos, porque lá é o lugar que ele vai passar toda a eternidade. Existe uma série na Netflix que representa o diabo assim. Um cara até bonito. É que talvez a luz não dá para ver, mas a feição verdadeira dele é essa aqui, ó. Uma cara toda queimada, horrível. E outros representam o diabo nesta série sobrenatural aqui também, um pouco mais bonito até do que realmente muitos acreditam que seja. Mas essa ideia que as pessoas fazem sobre o diabo, irmãos, fazem parte do imaginário humano. Porque a mente humana criou várias figuras para representar o diabo, mas a verdade é que nós nada sabemos sobre a sua forma. Nós nada sabemos sobre como ele é. Quando a Bíblia fala sobre o diabo, ela nos apresenta as características do seu caráter. Ela nos fala da sua personalidade. A Bíblia não nos apresenta as características físicas de como o diabo é. Quando a Bíblia menciona o diabo, ela menciona justamente como o diabo, adversário, inimigo, destruidor, dragão, acusador, serpente, tentador, príncipe da potestade do ar, o maior inimigo de Deus e também da humanidade. É assim que a Bíblia apresenta o diabo para nós. E cada uma dessas descrições, irmãos, feitas ao diabo, não diz nada a respeito da sua aparência, mas fala da sua personalidade. A Bíblia diz que o diabo, ele é pecador desde o princípio. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele é homicida e ele é o pai da mentira. Jesus fala sobre isso em João, capítulo 8, verso 44.
A Bíblia vai dizer que ele é um impostor que aparenta ser um anjo de luz, mas que na verdade ele está cheio de maldade. A Bíblia diz que ele é tentador e é extremamente astuto. Aliás, a primeira vez que a Bíblia faz menção sobre Satanás, vai fazer justamente sobre a sua astúcia. Está lá em Gênesis capítulo 3. Ele é descrito como a serpente do Éden, o grande dragão no Apocalipse. Cada uma dessas referências fala da personalidade que o diabo tem, a maneira como ele age. Agora o interessante, irmãos, é que nós não podemos negar que o diabo ele tem um poder extraordinário, mas quando comparado a nós. Quando comparado a nós, ele tem um poder extraordinário, mas não em relação a Deus. Porque a Bíblia, como eu disse, o descreve como príncipe de um reino de anjos caídos, seres demoníacos que têm o único objetivo de atormentar a humanidade. A Bíblia fala dele como príncipe da potestade do ar, ou seja, ele coordena todo o sistema do mundo. Todos aqueles que não estão em Cristo estão debaixo do domínio de Satanás. Nós vimos isso aqui na carta de Efésios, no capítulo 2, quando Paulo vai dizer aqui, capítulo 2, verso 2 e 3, ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Desde o princípio, irmãos, o diabo foi contrário à obra de Deus, e ele é um opositor veementemente de todos os que se tornam filhos de Deus. Ele cria obstáculo no coração das pessoas para elas não crerem na palavra de Deus. Jesus fala sobre isso na parábola do semeador. Ele diz que o diabo vem e arranca a palavra do coração das pessoas. Ele cega o entendimento dos incrédulos. O diabo possui mensageiros que proclamam suas mentiras, inclusive operando sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Então não pense você que só porque surgiu um profeta, não sei da onde, que está realizando milagre, que está curando pessoas, que essa pessoa é de Deus, porque pode ser que não seja. Pode ser que seja um agente de Satanás. Porque eles também têm poder para curar. A Bíblia fala disso. Eles operam sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Se você vai aqui para Mateus capítulo 7, quando Jesus fala dos falsos profetas, Mateus 7, a partir do versículo 22, ele diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha a resposta de Jesus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Veja o que eles dizem, irmãos. Nós não pregamos a palavra, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos milagres, e o que Jesus diz: eu não os conheço, não sei quem são vocês. Irmãos, o diabo, ele usa do seu poder demoníaco para aprisionar as pessoas, para mantê-las cativas sobre o seu domínio. É isso que o diabo faz. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 9,
a partir do versículo 17, diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E aí no verso 25 diz assim: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. É isso que o diabo faz, ele aprisiona as pessoas, mantém-as prisioneiras. O diabo, ele vive conspirando contra os filhos de Deus, para desviá-los da verdade. Mas, irmãos, entenda que o poder do diabo, ele é limitado. Apesar dele ser um ser tão poderoso em comparação a nós, mas o poder dele é limitado, ele já está julgado e condenado por Deus. Porque muitas pessoas falam do diabo como se ele fosse capaz de se comparar a Deus em poder e autoridade. No entanto, nós temos que entender que o seu poder e habilidades não são equivalentes ao de Deus. Sabe por quê? Porque ele também é um ser criado pelo Senhor. Ele também está sujeito à mesma autoridade do senhorio de Cristo. Muitas pessoas imaginam o diabo como se estivesse disputando uma queda de braço com Deus. É assim que as pessoas fazem. Só que o diabo, ele só pode agir dentro do limite que Deus permite. Nós temos um exemplo disso na vida de Jó. Jó foi um servo do Senhor, a quem o diabo o acusou de servir a Deus porque Deus o estava abençoando. E Deus então lhe deu permissão para que ele tocasse na vida de Jó. E aqui no capítulo 1, versículo 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, o diabo não pode agir além dos limites que Deus estabeleceu para ele. Ele é criatura, assim como qualquer um de nós. Ele é um ser amaldiçoado por Deus. E no final ele será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com os seus anjos e todos os que rejeitaram ao Senhor. Esse é o fim dele. Aliás, você deveria saber que o inferno não foi preparado para as pessoas. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos.
Mateus capítulo 25, versículo 41 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que querem segui-lo também vão para o mesmo lugar ao qual ele está destinado. Mas uma coisa é clara, irmãos, e a Bíblia nos mostra isso. A vitória de Cristo na cruz e a ressurreição de Jesus tirou do diabo todo o poder e autoridade que ele tem. Quando Jesus veio ao mundo, ele destruiu por meio da sua morte o domínio que o diabo tinha, e através da ressurreição ele tirou dele a autoridade sobre a morte, tornando sua obra inoperante. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, 14:15, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus tirou o poder que Satanás tinha. E ele tirou toda a autoridade também que ele tinha. 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmão, destruir aqui é tornar inoperante, sem efeito. Foi para isso que Cristo veio. É por isso que na vida daquele que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o diabo não tem mais poder sobre a vida deste. Ele pode ter influência, mas ele não tem mais poder. Porque este não está mais vivendo debaixo da escravidão do pecado. Ele está vivendo na liberdade que Cristo lhe concedeu. Então ele não é mais escravo, ele é livre. Através da vitória completa de Cristo sobre o diabo, Jesus também nos deu essa vitória sobre ele. Porque enquanto Jesus esteve na terra, ele mostrou o seu poder sobre os demônios. Ele mostrou o seu poder sobre as doenças e todo o sofrimento humano. E os evangelhos nos trazem vários relatos de Jesus expulsando o demônio e curando pessoas. E na sua morte, na sua ressurreição, Jesus nos livrou da dívida do pecado. E qual era a dívida do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, apesar do diabo ainda tentar os filhos de Deus, todos os que têm a sua fé em Jesus, recebem de Jesus o poder e os recursos para vencer as estratégias do inimigo. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo, ele vai tratar aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 20, quando ele fala sobre a armadura de Deus. Quais são as armas que nós temos para enfrentar o inimigo? Para enfrentar essa batalha. Satanás sempre vai se opor à obra de Deus e a todos os que tentam fazer a vontade de Deus. E mesmo enfrentando forte oposição por parte dos poderes demoníacos,
aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus têm a autoridade de Cristo sobre o diabo e seus demônios. Então você não precisa ter medo do diabo e dos seus demônios. Porque essa palavra, essa autoridade, aliás, Jesus, ele nos deu. Quando Marcos termina o seu evangelho, ele termina dizendo o seguinte: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, mesmo sabendo que em Cristo temos autoridade sobre o diabo e seus demônios, nós não ignoramos as suas artimanhas. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Coríntios. Porque o diabo ele vai usar de todas as estratégias possíveis para te desviar do caminho de Deus. Então você precisa tomar cuidado com qualquer envolvimento com práticas relacionadas à adoração a Satanás e que são proibidas aos olhos de Deus. Práticas ligadas ao ocultismo e à bruxaria. Você não deve se associar com pessoas que estejam envolvidas em práticas satânicas. A Bíblia diz que devemos evitar toda aparência do mal. Porque, irmãos, o problema com essas coisas é sermos envolvidos de tal forma que, seja consciente ou inconscientemente, nós somos levados a dar abertura para o diabo agir em nossas vidas. Mas o mais importante é a capacitação que Deus nos deu para vencer o diabo. Mas isso só é possível para aqueles que entregaram suas vidas a Cristo. Para aqueles que o reconheceram como seu Senhor e Salvador. Para aqueles que procuram viver em obediência à palavra de Deus. Para aqueles que buscam permanecer no caminho da verdade. Deus já nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida em santidade e poder. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, e ele diz que nós devemos viver cheios do Espírito, na plenitude do Espírito, é porque Deus já nos deu todos os recursos que nós precisamos para viver uma vida cheia do Espírito. Pedro, na sua carta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então veja, tudo que nós precisamos para viver uma vida em santidade e poder já nos foi concedido em Cristo Jesus. Porque a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então veja que em Cristo, irmãos, nós temos poder e recursos suficientes para vencer qualquer pecado que queira nos escravizar. Mas para isso nós precisamos estar vivendo uma vida em submissão a Deus, na plenitude do Espírito Santo, buscando ao Senhor, permanecendo na presença do Senhor, porque é Ele quem nos capacita. E se você realmente confiar em Deus e se mantiver obediente à sua palavra, você pode ter certeza de que você vai obter a sua vitória em Cristo Jesus. Toda a carta de Efésios, irmãos,
fala sobre essa luta contra as forças do mal. A vida em Cristo, ela é descrita como uma batalha espiritual. E nessa batalha nós também participamos. Nesse trecho da carta de Efésios, Paulo nos mostra como podemos vencer essa luta. Por isso que é importante entender que a guerra espiritual, ela não é apenas um conjunto de práticas, mas ela é uma participação ativa na obra de Deus contra o mal. Se você foi chamado pelo Senhor, então agora você está em guerra, você está numa batalha. E não tem como fugir disso. Isso faz parte da sua vida. E na batalha espiritual, o verdadeiro desafio, irmãos, não está no diabo, que já foi derrotado. O verdadeiro desafio não está nas estratégias e artimanhas que ele usa para nos afastar dos mandamentos de Deus. Sabe qual é o verdadeiro desafio? É vencer o nosso próprio orgulho. O verdadeiro desafio e o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Quando não nos submetemos, quando não buscamos, quando não nos dedicamos, quando não permanecemos. O maior desafio que temos para vencer a batalha espiritual contra o inimigo somos nós mesmos. É a luta contra o nosso coração, é a luta contra o orgulho. O mundo invisível, ele conspira contra nós. Só que se nós vivermos de acordo com os ensinos de Cristo, nós vamos encontrar a sabedoria que nós precisamos para enfrentar e vencer essa batalha. Porque é desta forma que somos revestidos, irmãos, da unção de Deus que restaura, do poder de Deus que liberta e do amor dele que cura. E assim nós vamos proclamando essa mensagem, trazendo a boa nova que conduz à vida eterna. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas não por nós mesmos, mas por aquele que nos amou. E lembre-se disso. A maior batalha não é contra Satanás. A maior batalha é contra o nosso próprio coração, que muitas vezes se deixa ser levado pelas astúcias e pelas artimanhas do inimigo. Lembre-se do que eu disse no começo. A grande questão é a quem você está seguindo e a quem você está servindo. Você precisa fazer a sua escolha. Assim como Elias desafiou o povo de Israel. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, então siga-o. Mas a gente sabe que o único Senhor é Jesus Cristo. E Ele é o Salvador. E graças a Deus por isso. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Por saber, ó Deus, que em Cristo o Senhor já nos deu a vitória. Naquela cruz, o Senhor, ó Pai, recebeu toda a ira que era destinada a nós. Mas através da sua ressurreição, o Senhor nos mostrou e nos deu a garantia da vitória que o Senhor nos concede. Nos concedendo, ó Pai, o perdão e o livre acesso à tua presença. E concedendo, ó Pai, a nós o teu Espírito que nos fortalece, que nos guia, que nos sustenta e nos ensina a vivermos, ó Pai, essa batalha de cada dia. Uma batalha, ó Deus, aonde nós
deixamos o nosso velho homem, a nossa velha natureza corrompida, e nos revestimos, ó Pai, da palavra do Senhor. A palavra, ó Deus, que liberta, a palavra, ó Pai, que cura, a palavra que é a verdade que santifica, para que assim, ó Deus, nós possamos viver em novidade de vida, não cedendo mais aos desejos, ó Pai, do pecado, aos enganos do nosso coração, mas sendo submissos à Tua vontade, submissos à direção do Teu Espírito Santo, para que assim, ó Pai, o Senhor, ó Deus, com o Teu poder, ó Pai, nos revista, para que nós, ó Deus, enfrentemos essa luta contra as trevas, resgatando vidas, resgatando pessoas, através da proclamação da Tua palavra, para que assim, ó Deus, como nós um dia fomos resgatados, essas pessoas também o sejam, para que os olhos delas, ó Pai, sejam abertos, e elas possam entender e compreender, ó Pai, que a verdadeira liberdade, ela só é encontrada em Cristo. Como Ele mesmo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós te louvamos por isso e te agradecemos. Somos gratos ao Senhor, por essa vitória, ó Pai, que o Senhor nos concedeu. No nome santo de Jesus, nós te louvamos e bendizemos. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos. Eu só quero reforçar aqui um aviso, lembrando aos irmãos do nosso desafio da leitura de Provérbios. Lembre-se, o desafio da leitura de Provérbios são 31 capítulos, um capítulo por dia, para você estar lendo todos os dias, todos os meses, aliás, que tem 31 dias. E você deve ter recebido aí o devocional. Eu acho que ainda deve ter mais alguns, depois você pega, para que você possa ter uma reflexão ali por dia dessa mensagem para abençoar a sua vida. Tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Ó Pai amado, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o Teu nome e te agradecemos por este culto e este tempo, ó Deus, que nós estivemos aqui reunidos no Teu santo nome. Obrigado, Deus, pelo manifestar do Teu Espírito Santo aqui em nosso meio, pelos louvores que a Ti foram entoados, pela Tua palavra, ó Deus, que foi proclamada. Somos gratos a Ti. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos concedendo uma semana, ó Pai, na presença do Senhor, sendo guiados e direcionados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, com sabedoria, com discernimento, diante das decisões que nós iremos tomar. Que tudo seja feito, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, fortalecendo, ó Pai, a vida de cada um. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Cristo, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.